Olá, meu querido, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e toda a sua família. O meu desejo e oração por você é que você continue prosperando em Deus. Você que me assiste e que não me conhece, o meu nome é João Luiz. Eu não sou pastor, mas sou um servo do Senhor e Deus tem colocado mensagens no meu coração para abençoar a sua vida. Olha, muito obrigado pela sua companhia, não saia daí, porque Deus tem uma palavra para o teu coração. Eu estou com um texto lá em Lucas, no capítulo 15, eu vou ler do versículo 17 até o verso 19, que diz assim: E caindo em si, disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Olha, Deus colocou um tema no meu coração: dê fim ao seu fracasso. Eu tenho certeza que você já ouviu falar no filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Fica em Lucas, no capítulo 15, começando no verso 11, vai até o verso 32. É uma história que fala de um pai e dois filhos. O pai representando Deus, perdoador. O filho mais velho representando aquelas pessoas que vivem na casa do Senhor, mas não vivenciam o amor de Deus. E o filho mais novo, o filho pródigo, representando o pecador arrependido. Eu vou focar no filho pródigo mais novo. Esse rapaz era muito feliz, ele tinha um pai que cuidava muito bem dele, tinha uma casa maravilhosa, serviçais ao seu dispor e ele tinha uma herança reservada para ele. Mas um dia ele surpreende o pai, ele chega para o pai e diz o seguinte: Pai, eu quero que o senhor me dê a minha parte da herança. E aquilo foi um susto para o pai, né? Você sabe por quê? Porque os filhos só podem receber herança depois que os pais morrem. E em outras palavras, aquele filho estava dizendo o quê ao seu pai? Olha, pai, para mim o senhor não existe mais, o senhor já morreu. E aquilo machucou profundamente o coração daquele pai. Mas aquele pai era um pai amoroso e bondoso. E todo pai bondoso, todo pai amoroso, quando o filho erra, ele faz o quê? Ele chama o filho e aconselha. E eu tenho certeza que foi isso que aquele pai fez. Ele chamou e disse assim: Filho, que ideias são essas aí? Que pensamentos são esses aí, filho? Para onde é que você quer ir? O que é que você quer fazer com sua herança? Filho, é aqui sua casa, você tem de tudo, você tem fartura, você tem empregados, você tem a mim, tem seu irmão. É aqui seu lugar. Para onde você quer ir? Mas não teve jeito. No versículo 13 diz que dias depois ele arrumou tudo que tinha e ele partiu para uma terra distante. E eu fiquei pensando, o que levou aquele jovem a tomar aquela decisão? Meus queridos, olha, ele estava entrando em uma fase chamada a fase da insatisfação. Essa fase é muito perigosa. É muito perigosa essa fase, sabe por quê? Porque os nossos olhos, parece que tudo perde o seu valor ao nosso redor. É nessa fase que muitas pessoas tomam decisão sem pensar e depois escolhem consequências terríveis, horríveis. Você sabia por que foi que Lúcifer caiu? Porque ele deixou nascer insatisfação no seu coração. Lúcifer quer dizer anjo de luz. Ele tinha uma posição privilegiada no céu, ele era regente do coro celestial. Mas ele queria estar acima dos anjos e de Deus. Ele estava insatisfeito com a sua posição e por isso ele caiu. Adão e Eva caíram do mesmo jeito, insatisfação. Olha, Adão e Eva estavam aonde? No jardim do Éden, o jardim mais cheiroso, mais perfumado, né? Mais bonito. O local que tinha todas as espécies de frutas, de flores, de animais, de tudo. Mas eles deixaram a insatisfação entrar no seu coração. E por isso eles caíram. E junto com ele, caiu toda a humanidade. Meu querido, você que me assiste, minha querida irmã, você que está aí também. Olha, talvez você esteja vivendo essa fase. A fase da insatisfação. Insatisfeita com o seu casamento, insatisfeita com seus filhos, com a sua casa, com o seu trabalho, com os bens que Deus te deu, insatisfeita com seus vizinhos, insatisfeita com a tua igreja. Vou te dar um conselho, tenha muito cuidado. Porque essa fase é perigosa e você pode cair, assim como o filho pródigo também caiu. Mas, como eu estava dizendo, aquele filho pródigo não quis conversa. Ele saiu para uma terra distante. E lá ele começou a viver irresponsavelmente, em farras, orgias, na curtição da vida. Mas assim que todo o seu recurso financeiro acabou, aconteceu algo inesperado na cidade que ele estava. Uma grande fome. E todos começaram a passar necessidade. Inclusive aquele filho. Olha, para ele se manter, ele teve que trabalhar como cuidador de porcos. Naquela época, cuidar de porcos era a profissão mais humilhante. Ninguém queria. Diz que a fome dele era tão grande que quando ele via os porcos comendo, ele tinha o mesmo desejo de comer a lavagem dos porcos. Que situação! Olha, aquele jovem começou a pensar: poxa,
eu estava na casa do meu pai, com todo o conforto, com toda a fartura, com meu irmão, com empregados, com o maior luxo. E agora eu estou aqui, dentro de um chiqueiro de porcos, cuidando de porcos. Olha, talvez seja assim que você esteja, você que se afastou de Deus, numa vida degradante, lá embaixo, na lama, na lama. E aquele jovem pensou, o que é que eu estou fazendo aqui? Foi aí onde ele descobriu que ele entrou na segunda fase da vida, que ele tinha passado pela primeira, a fase da insatisfação. Ele entrou na segunda agora, é a fase da humilhação, a fase da dor, do sofrimento, a fase do fracasso. Talvez você esteja assim, meu querido irmão e irmã, desviado, na fase do fracasso. Tem muitos irmãos que estão assim, estava servindo muito bem a Deus, adorando o Senhor, servindo a Deus em um ministério, na sua igreja, testemunhando da graça que recebeu, do perdão, da salvação. De repente, deixou a insatisfação entrar no seu coração, achou que a igreja não tinha mais valor, voltou para o mundo, passou 2, 4, 6 meses, 1 ano, mas depois a vida começou a descer, cair, e ele também entrou nessa fase, a fase de humilhação, a fase da dor, a fase do fracasso. Olha, meu querido, mas foi nessa fase do fracasso que diz que o filho pródigo caiu em si. O versículo 17 diz assim, e caindo em si. Sabe o que é cair em si? Cair em si é quando a gente começa a pensar, meu Deus, o que foi que eu fiz? Por que é que eu casei com aquela pessoa que não era para eu casar? Por que é que eu continuei com aquela companhia que não era para eu continuar? Por que é que eu deixei minha família, Senhor? Por que é que eu deixei minha igreja? É a fase que ele começa a perguntar, é a fase que ele começa a se indagar, é a fase que ele percebe que ele está no fracasso, caiu em si. Mas olha, foi nessa fase que ele caiu em si, que ele tomou uma decisão e você pode tomar. A decisão que ele tomou foi o seguinte, vou dar fim ao meu fracasso. E para ele dar fim ao fracasso dele, ele fez 3 ações, a qual também você deve fazer para que você saia dessa vida de fracasso. A primeira ação que ele fez foi recomeçar. Veja o que é que diz o versículo 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele disse, eu vou recomeçar, e vou procurar meu pai, a quem eu ofendi, e eu vou recomeçar. Olha, em Apocalipse 2, verso 5, diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Você quer sair dessa vida de fracasso? Olha, recomece. Ainda há tempo, recomece. Foi a primeira coisa que aquele filho fez. Ele agora foi para a segunda ação para poder dar fim ao seu fracasso. Ele confessa os seus pecados. Versículo 18 diz assim, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele se arrepende, ele confessa os pecados. Lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que é que você está esperando, meu irmão, minha irmã que está aí desviado? Olha, recomece. Segunda ação, confesse os seus pecados, para que você possa dar um fim a essa vida de fracasso. E o filho pródigo foi para a terceira ação. Ele não duvidou do amor do pai dele. Aqui é uma parte linda da mensagem. Versículo 20 diz que o pai, quando avistou ele, saiu correndo e o abraçou. Veja só, diz assim, quando ainda estava longe, o seu pai o avistou e se movendo de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Você sabe como foi que o filho pródigo voltou para casa? Ele voltou mal cheiroso e ele voltou desconfigurado, todo sujo, todo imundo, irreconhecível, desconfigurado. Mas o pai, quando olhou, disse, aquele é meu filho. Correu, lançou-se ao pescoço, abraçou e o beijou. Beijou aquele filho sujo, aquele filho humilhado, aquele filho desprezado, mas o pai disse, você é meu filho, você é o meu filho. E o pai abraçou, beijou aquele filho com amor. É assim que Deus vai fazer com você. Porque nessa história aqui, o pai significa o Deus perdoador. E Deus ele vai fazer isso com você. Ele vai te abraçar, ele vai te beijar, porque ele é teu pai. Olha, não duvide do amor incondicional que Deus tem por você. Se você quer sair dessa vida de fracasso, se quer dar um fim ao seu fracasso, não duvide do amor incondicional que Deus tem por você e volte. Veja o que é que diz lá em Jeremias 31:3. Porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. João 6,37 diz, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora.
Louvado seja Deus. Querido, querida, dá tempo, é hoje. Essa mensagem Deus está te convidando para que você possa recomeçar, pedir perdão dos seus pecados e não duvidar do amor incondicional de Deus, para que você possa dar um fim a esse fracasso. Meu querido irmão e irmã que está firme no Senhor, compartilhe essa mensagem para que Deus possa alcançar outras pessoas e transformar a vida desses filhos que estão por aí no caminho. Você que me assiste, que ainda não se inscreveu no meu canal, olha, tem uma palavrinha embaixo chamada inscrever. Você vai tocar nela, vai subir 3 sininhos, você toca no primeiro. Pronto, você já está inscrito. Mas do lado esquerdo, na parte inferior, tem um dedinho. Aí é onde você dá o like. Quando você dá o like, o YouTube vai entender que você gostou da mensagem, que a mensagem é boa e ele vai compartilhar. Mas se também você quiser, você pode escrever nos comentários, porque aí vai reforçar que você gostou e o YouTube vai confirmar que você gostou. Olha, querido, o meu desejo é que você continue vencendo. E você que está desviado, volte aos braços do Senhor, tá? Fica na paz do Senhor, aguardo você no próximo vídeo. E um forte abraço.